Olá, pessoal, a aula de hoje será sobre o tema de efeitos pessoais e patrimoniais do casamento. Nós vamos verificar, então, tanto as questões de deveres do casamento, bem como os aspectos patrimoniais dentro do casamento hoje, certo? Vamos lá, então, ó. Efeitos pessoais e patrimoniais do casamento. Deixa eu colocar aqui para vocês na tela. Isso aqui, ó. Aqui é o nosso tema. E vamos lá para a nossa matéria aqui, ó. São 3 efeitos, na verdade, do casamento. Com o casamento válido, fazem 3 efeitos: sociais, pessoais e patrimoniais aqui, ó, tá? São 3 efeitos. No entanto, eu coloquei o tema como efeitos pessoais e patrimoniais, que são os mais importantes, né? Os efeitos sociais está incluído, sim, está incluído dentro aí também do aspecto de efeitos do casamento. Mas é bem simples, são 3 efeitos sociais. Primeiro, com o casamento válido, faz parentesco por afinidade, ou seja, você ganhou sogro, sogra, genro, nora, enteado, padrasto, madrasto, cunhados, né? Todos esses parentes você faz através de um casamento. E não só o casamento hoje, através também da união estável, tá? Através da união estável. Se não me engano, é no artigo 1565 do Código Civil. E aí, nós temos também, dentro dos efeitos sociais, o que faz parentesco por afinidade dentro da união estável, no artigo lá 1724 do Código Civil, tá? Mas a questão do casamento, 1565. O que mais? Emancipa menor. Casou com 16 anos, emancipou, tá? Casou com 16 anos, emancipou. Menor de 16 não pode casar mais, nem com autorização judicial, atualmente, tá? É só a partir dos 16 com autorização dos pais. E casou a partir dos 16 anos com autorização dos pais ou judicial, emancipou. Casou, emancipou, tá? E o terceiro e último efeito social é que altera o estado civil da pessoa. Ela era solteira, agora é casada, era divorciada, agora é casada de novo, né? Era viúva, agora é casada novamente. Então, altera o estado civil da pessoa. São esses 3 efeitos sociais. Por isso que eu falei, é bem simples. Então, não tem muito, vamos dizer assim, significado para nós advogados, né? Mas, claro, em termos de sociedade, sim. Mas, não advogados, não. Porque o que é mais importante para nós advogados seria os efeitos pessoais e patrimoniais, porque trazem também questões importantes, né? Como efeito, vamos dizer assim. Por exemplo, efeitos pessoais, agora, que nós vamos ver. O primeiro é efeito da nossa aula. É o segundo efeito do casamento, mas é o tema da nossa aula, tá? Então, efeitos pessoais. O que significa efeitos pessoais? São os deveres do casamento, deveres dos cônjuges, que está lá no artigo 1566 do Código Civil. Deveres dos cônjuges. Antigamente era deveres da mulher e obrigações da mulher e direitos do marido. Antigamente era assim, o Código Civil 16, né? Mas hoje, lógico, depois da Constituição Federal de 88, já havia um impacto sobre a situação, né? Alterando essa situação, e o Código Civil de 2002, lógico, foi totalmente alterado. Deveres dos cônjuges, ou seja, os deveres são dos dois, seja do marido, seja da mulher, e hoje também nós temos as questões do casamento homoafetivo, né? Marido com marido e mulher com mulher também, tá? Então, deveres dos cônjuges. Quais são os deveres do cônjuge? São 5 deveres dos cônjuges, né? 5 deveres. E o principal dever do casamento é o primeiro que está aí. O principal dever do casamento é a fidelidade recíproca. Veja que é recíproca. Ou seja, o marido é só da mulher e a mulher é só do marido, e assim por diante, tá? Fidelidade recíproca. Parece simples, mas não é não, porque nós temos 3 espécies de infidelidade. Nós temos a infidelidade física, que é aquela que, para comprovação, é necessário pegar no flagra, né? Por isso que eu costumo dizer que aquele caso, nós tivemos um tempo atrás, lembra, da Fabiola que foi pega, né? No estacionamento do motel com outro homem e falou que foi fazer a unha, né, para o marido. E, na verdade, estava no estacionamento do motel, mas estava no estacionamento. Portanto, não foi a infidelidade física, que não pegou realmente um flagra. Não dá para saber se ocorreu alguma coisa, tá? Então, não é a física, entendeu? A física tem que ser comprovada com, vamos dizer, um flagrante, vamos dizer assim, né? Ou até através de uma filmagem, né, que ocorreu e aí a pessoa mostra nos autos, tá?
Essa é a primeira infidelidade, que é a física, que é mais difícil de comprovar atualmente. Tá? E a outra é a moral. Esta sim. Esta moral é um namoro com um terceiro, um flerte, um beijo de namorados, um abraço de namorados, pega no estacionamento do motel com outra pessoa, lógico, aí é uma infidelidade moral, não é a física, mas é a moral, né? Então nós temos que tomar cuidado, né? De na hora de você fazer o pleito, essa infidelidade é física? Então comprova, né? Se não é física, é somente indícios, vamos dizer assim, né? Que você às vezes vai comprovar por testemunhas que viram alguma coisa, aí é difícil a física, sim, a moral é mais fácil, né? Mais simples, sim, eles se beijaram e eu vi e tal. Bom, isso é moral e não é física, tá? Então, infidelidade moral seria um beijo de namorados, um abraço de namorados, um flerte, uma paquera. Isto é uma infidelidade moral, tá? E aí também faz parte dos deveres do casamento, que é a fidelidade recíproca. E a terceira e última, que hoje é a mais ocorrida, vamos dizer assim, que é a infidelidade virtual, né? Aquela que ocorre num computador, principalmente nas questões de internet, né? Chats, e-mails, bate-papos, né? Tudo isso. Hoje o WhatsApp também, né? O WhatsApp também pode ser dado como uma infidelidade virtual, porque existe aí algumas conversas, é possível pegar. Veja que não é infidelidade física e nem moral, mas sim virtual, tá? Virtual. Pode encaixar até na moral, sim, mas é virtual, praticamente virtual. E hoje tem bastante, né? Eu já fiz vários pedidos de separação, de divórcio, né? Em razão de que realmente houve esta infidelidade, tá? Bastante. Eu quero dizer depois do efeito da separação e com o divórcio, tá? Rapidamente, porque não vai dar para falar tudo aqui, mas no curso de pós-graduação ela está de forma muito mais ampla, né? Aqui, na verdade, este tema é para 15 minutos apenas, certo? Então, são 3 espécies de infidelidade que recaem praticamente na fidelidade recíproca, tá? Outro item dos efeitos pessoais, mútua assistência. A mútua assistência, eu costumo dizer que é aquela que o padre diz, né? Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, até que a morte o separe, né? Então nós temos tanto a questão moral como a questão material, não é porque o marido está desempregado que a mulher vai crucificá-lo e vai separar. Não, é ali que realmente tem que dar um apoio moral, até financeiro, tá? Isso faz parte dos deveres do casamento, tá? Tá desempregado há 10 anos, aí já é demais, aí já é demais. Então, mútua assistência seria isso, moral e também material, a parte material. E a outra, vida em comum ou coabitação, ou seja, morar sob o mesmo teto. A regra é que é morar sob o mesmo teto, mas tem casais que casam para morar separados, desde que haja um acordo. Se não houver um acordo, aí enseja uma quebra de dever do casamento, tá? Outra, guarda, educação e sustento dos filhos menores. Guarda, educação e sustento dos filhos menores, claro, se o casal tiver filhos, né? Então, a eles competem aí a ter a guarda, ambos, dar a educação e criá-lo e sustentá-lo, tá? Por isso que tese alimentos, né, para os filhos menores. Se separar e divorciar, pode ser que a guarda mude, guarda para um e não guarda para o outro, ou guarda compartilhada, né? Pode ser única ou compartilhada, tá? Mas a gente está falando dentro do casamento, tá? E o outro, quinto e último efeito do casamento, que são os pessoais, respeito e consideração mútuos, tá? Mútuos. Esse é mais fácil de comprovar, né? Por uma testemunha, às vezes por uma perícia, por exemplo. Respeito e consideração mútuos. Tanto no aspecto físico como no aspecto moral também, né? Um xinga o outro, um acaba agredindo verbalmente o outro. E o aspecto físico, que é o espancamento, né? Aí chegou às vias de fato e aí é provado com perícia normalmente, né? Através de perícia. Já o moral, que é acabar falando mal do outro e agredindo verbalmente o outro, é com testemunhas normalmente, tá? Normalmente com testemunhas ser comprovado. Bom, o que é importante nos efeitos pessoais? Se quebrar qualquer dos efeitos pessoais que estão aqui elencados, enseja a culpabilidade. Ou seja, aquele que quebrar é culpado. Onde? Numa separação judicial litigiosa. Tá? Mas não existe mais. Tem gente que fala que não existe mais a separação judicial. Tá? Isso está em debate ainda no Supremo Tribunal Federal. Se ainda vai permanecer ou não,
a separação, tá? Está em debate ainda no Supremo. Pode ser que a gente tenha, né, por perto já um julgado sobre a situação. Mas os julgados do STJ recentes estavam entendendo que existe sim a separação. A emenda constitucional 66 de 2010, ela não extinguiu o instituto da separação. Tanto é verdade que no Código de Processo Civil de 2015 estão elencados separação e divórcio, ambos, tá? Se você pegar lá o artigo 733, né, do Código de Processo Civil, vocês vão observar lá que ainda está, né, na separação e divórcio consensual. E se você pegar também os artigos que menciona sobre o litígio no direito de família, tá? Também separação e divórcio, certo? Todos eles. Então, a gente precisa tomar cuidado, observar essa situação. Né? Lá do capítulo das ações de família, tem lá separação e divórcio. Os dois institutos estão lá. Então, o Código de Processo Civil é de 2015 e consta ainda a separação. A emenda constitucional é de 2010, ou seja, se ainda consta posteriormente é porque realmente a emenda constitucional de 2010, de 66 de 2010, não extinguiu o instituto da separação, mas está em, vamos dizer assim, em análise no STF, né, com efeito erga omnes, caso a decisão falar que realmente permanece o instituto da separação ou não permanece, tá? Mas os efeitos pessoais é para isso. Porque no divórcio a regra é que não se discute culpa. Apesar que alguns doutrinadores já estão achando que divórcio se discute culpa também, porque se não existe separação para discutir a culpa, então no divórcio tem que ser discutida a culpa. Tá? Mas a regra é que divórcio não se discute culpa, ou não se discute culpa na separação. Então aqui, né, quando quebrar deveres do casamento, enseja uma separação judicial litigiosa que vai ensejar a culpa naquela pessoa. E para que eu quero fazer isso? Porque o culpado ele perde alguns direitos, como, por exemplo, alimentos, né? É possível perder os alimentos, principalmente sociais, perda também do sobrenome, né? Uso capião familiar, aquele que abandona o lar, né? Por mais de 2 anos de um imóvel dividido, que é dos dois, até 250 metros quadrados, que servia para moradia, perde a outra parte dele, né? Aquele que abandonar. E dar dano moral também, pode ser dado como dano moral, né? Ou imaterial, dentro aí de um processo litigioso de separação, tá? Ao culpado ensejam essas sanções, certo? Por isso que muitas vezes a pessoa quer discutir a culpa, tá? Bom, falando dos efeitos pessoais, agora nós vamos para o maior, que são os efeitos patrimoniais. Ó. Os efeitos patrimoniais, eu sei que hoje eu não vou conseguir terminar em 15 minutos, né? Mas vai passar um pouquinho só. Vamos lá. O terceiro e último efeito do casamento são os efeitos patrimoniais. E os efeitos patrimoniais dentro do casamento diz respeito ao regime de bens, que também nós temos dentro da união estável o regime de bens, tá? Um pouco diferente, né? Os regimes são os mesmos da união estável com o casamento, mas a formalização é um pouquinho diferente, tá? Mas vamos falar do casamento, especificamente do casamento, porque o tempo é curto, tá? Então, o regime de bens, nós temos dentro do regime de bens, que é o estatuto patrimonial do casal, nós temos 3 princípios do regime de bens. Primeiro, os princípios dos pactos antinupciais. O que é um pacto antinupcial? É um contrato feito antes do casamento. Para quê? Para optar por um regime que não seja legal. Quais são os regimes legais que nós temos, portanto, dentro do casamento? Comunhão parcial de bens, que basta ir até o cartório e não falar nada, é comunhão parcial de bens, não precisa de pacto. E separação obrigatória de bens, que é aquela por imposição da legislação, como, por exemplo, o maior de 70 anos vai casar na separação obrigatória. Não precisa de pacto. Veja que esses dois não precisam de pacto antinupcial. Mas eu posso fazer se eu quiser, tá? Mas não é necessário. O restante precisa de pacto antinupcial, ou seja, são os regimes opcionais. Separação total, chamada absoluta de bens, participação final nos aquestos, comunhão universal de bens. Esses 3 necessariamente precisam de pacto. Claro que o pacto antinupcial não serve só para optar pelo regime de bens, mas sim também colocar cláusulas com referência ao patrimônio, tá? Fazer planejamento patrimonial dentro do pacto antinupcial, como, por exemplo, vai casar na separação total de bens e a mulher vai ficar somente acompanhando o marido, é do lar, vamos dizer assim, né? E deixou o seu emprego. Então, ela vai ter uma indenização a cada ano, 1 milhão a cada ano, 2 milhões a cada ano, e assim por diante. Tá? É possível fazer isso.
no aspecto patrimonial é possível dentro de um pacto antinupcial. Tá? É que não dá para dar mais detalhes, porque realmente é só 15 minutos de aula. Né? Mas lá no curso de pós-graduação, né, a gente tem aí os aspectos totais, inclusive modelos, né? Os modelos de pactos antinupciais que eu mostro também no curso de pós-graduação, certo? O que mais? Princípio da... como que é feito um pacto antinupcial? Qual a formalidade do pacto antinupcial? Ele deverá ser feito por escritura pública, lavrada perante um cartório de notas e registrado no cartório de registro de imóveis do primeiro domicílio dos nubentes. O cartório de notas você pode optar por qualquer um, mas o registro de imóveis terá que ser aquele do primeiro domicílio dos nubentes. Tá? Então haverá um registro do pacto antinupcial. Tá? Mas é no registro de imóveis, hein? Não esqueça. É claro, depois vai ser averbado também, lá na certidão de casamento, tudo isso. Bom, outro, princípio da mutabilidade do regime de bens. Significa que atualmente o regime de bens poderá ser alterado, modificado na constância do casamento. O regime de bens poderá ser alterado, modificado na constância do casamento. Tá? Mas para isso deverão ter três requisitos. Quais são os requisitos? Primeiro, deverá ser feito de forma judicial, não pode ser de forma extrajudicial, apesar que existe já projetos de lei para alterar o artigo 1639, parágrafo 2º, mas não sei se vai ser possível, porque hoje nós temos também o artigo 734 do CPC, que regulamenta o procedimento da alteração do regime de bens, que necessariamente indica que é obrigatória a presença do Ministério Público para fazer a alteração no regime de bens, tá? Mas ele é judicial, tem que ser proposta ação atualmente, tá? E, que mais? Segundo requisito, consensual. Ambos têm que pleitear. Se um só pleitear, faltou requisito. E outro, o pedido é motivado, justificado. É necessário que argumente, né, justifique, motive por que o casal está realmente alterando o regime de bens. Isso tudo é para não dar fraude contra terceiro, tá? Mas eu falo que isso é meio bobeira, porque a pessoa que vai fraudar não vai falar que vai fraudar, vai falar que é outra coisa, tá? Mas, e a própria lei diz isso, né? O artigo 1639, parágrafo 2º, bem como, do Código Civil, bem como 734 do CPC, ele coloca que ressalvados os direitos de terceiros. Então, se fraudar terceiro, realmente vai anular esta alteração do regime de bens, tá? Então, são esses três requisitos: judicial, consensual e motivado. E esses três requisitos estão nos artigos 1639, parágrafo 2º do Código Civil e 734 do CPC. Quando você for pleitear uma alteração no regime de bens, você deverá pleitear pelo artigo 734 do CPC, que é o procedimento hoje, tá? Procedimento. Certo? Vamos lá, então, para a próxima. Deixa eu colocar aqui. Para a próxima, que é a variedade do regime de bens. Terceiro, princípio do regime de bens, variedade do regime de bens, ou seja, a lei não impõe somente um regime de bens, ela coloca 4 regimes à disposição. Veja que eu não vou colocar todas as situações de forma detalhada, porque não vai dar tempo, mas no curso de pós, como eu falo para vocês, está tudo lá bem detalhado, tá? Bom, vamos começar pelo regime de bens da comunhão parcial de bens, que é o regime legal, ou seja, basta até o cartório não falar nada, que o regime da comunhão parcial de bens. No regime da comunhão parcial de bens, nós temos lá bens que se comunicam e bens que não se comunicam. É bem simples você gravar, ó. Comunhão, comunicação, parcial, em partes de bens. Então, alguns bens vão se comunicar, outros não, tá? No regime da comunhão parcial de bens, a regra dos bens que se comunicam, ou seja, 50% para um, 50% para o outro, são os bens adquiridos na constância do casamento e a título oneroso, ou seja, compra e venda. É meio a meio, mesmo que em nome somente de um. Esta é a regra. Tá? Vou dar algumas outros mais, só que não dá para falar tudo. Por exemplo, ó, juros, frutos e benfeitorias. Os juros recebidos na constância do casamento se comunicam. Por exemplo, existia um valor investido antes do casamento. Esse bem não se comunica, tá? Esse valor não se comunica. Mas os juros percebidos, os rendimentos percebidos na constância do casamento se comunicam, tá? Os frutos, tá? Por exemplo, os frutos, os aluguéis, frutos civis, os aluguéis, né?
um imóvel adquirido antes do casamento. No entanto, esse imóvel não vai se comunicar. Mas os aluguéis percebidos na constância do casamento, sim, se comunicam. Né? Lógico que, normalmente, esse dinheiro às vezes não se guardou, ou seja, gastou-se durante o casamento, portanto, aí não tem que receber lá no final, caso ocorrer uma dissolução da sociedade conjugal. Tá? Mas, se juntou esse dinheiro, vai ter que dar a metade para outra parte. Tá? E as benfeitorias, tudo que é feito num bem particular, ou seja, adquirido por herança, doação ou antes do casamento, que não vai se comunicar, mas foi feito lá uma piscina na constância do casamento, foi feita uma benfeitoria na constância do casamento. Esta benfeitoria vai se comunicar na comunhão parcial de bens, tá? Esses são os bens que se comunicam. E os bens que não se comunicam são os adquiridos antes do casamento. A regra é essa. Os bens adquiridos antes do casamento não vão se comunicar na comunhão parcial de bens. E também aqueles que vieram na constância do casamento a título gratuito, como, por exemplo, herança, doação, subrogados. Tá? Receber uma herança na constância do casamento não se comunica, porque é a título gratuito, não foi oneroso. O que se comunica foi a título oneroso. Certo? Porém, eu vou só dar uma exceção bem contraditória com a legislação. Os proventos do trabalho, né, está descrito no artigo 1659, inciso 6 do Código Civil, que não se comunicam, estão excluídos da sucessão, estão excluídos da comunhão. Tá? Ou seja, o salário não se comunica, o fundo de garantia não se comunica, as férias não se comunicam, está escrito que não. No entanto, a jurisprudência entende que sim. A jurisprudência majoritária, inclusive, tá? No STJ, entende que os proventos do trabalho, desde que adquiridos na constância do casamento, se comunicam. Inclusive, fundo de garantia, adquiridos na constância do casamento. Tá? E nós temos em São Paulo enunciado específico sobre isso. Aqueles enunciados que foram efetivados em 2017. Chamam-se de enunciados dos juízes das varas de família do Estado de São Paulo. Tá? Bom, esse é a comunhão parcial. Comunhão universal de bens. A comunhão universal de bens, esse deverá ter pacto antinupcial, tá? E esse regime, a regra, comunica tudo. A comunhão universal comunica tudo. Antes da Lei 6.515/77 era o regime legal. Atualmente, depois da Lei 6.515/77, passou a ser o regime opcional, tá? Opcional. A regra comunica tudo. Existem alguns bens que não se comunicam? Sim. Esses estão no artigo 1667, vou deixar aqui, ó, tá? 1667. Vou dar um exemplo, aqueles bens gravados com cláusula de incomunicabilidade. Este não vai se comunicar. Outro, instrumento de profissão, também não vai se comunicar na comunhão universal, bem como também na comunhão parcial, tá? Eu estou dando algumas pinceladas. Claro que tem muito mais coisa que eu falei para vocês. É uma aula só, vamos dizer assim, de uma amostragem, abordagem geral, onde eu mostro, né, algumas coisas importantes, mas o completo realmente é no curso de pós-graduação, tá? Agora vamos lá. Outra parte importante, participação final nos aquestos. Esse é feito por pacto antinupcial. Não vou gastar tanto tempo, tá, nesse regime, porque ele é denominado como regime misto e já caiu em desuso no Brasil, tá? Já caiu em desuso. Misto por quê? Porque mistura-se dois regimes dentro dele. Na constância do casamento é como se fosse separação total de bens, cada um fica com o seu, que comprar no seu nome. No final do casamento é como se fosse comunhão parcial. Pô, daí mistura tudo? Não. É como se fosse comunhão parcial de bens, no entanto, se comunicam somente os frutos e juros dos bens particulares, tá? Separação de bens. Nós temos duas espécies de separação de bens, a obrigatória e a absoluta. A separação obrigatória de bens é aquela que é por imposição da lei, artigo 1641 do Código Civil. Olha lá, 1641. O mais importante, mais destacado, 1641, inciso 2, das pessoas maiores de 70 anos. 70 anos atualmente, tá? Vão casar na separação obrigatória. No entanto, os bens se comunicam ou não? Pela súmula 377 do STF, que a maioria dos juízes aplicam a súmula 377 do STF, diz o seguinte, que os bens adquiridos na constância da união e a título oneroso se comunicam na separação obrigatória. Não os anteriores, não os por herança, não os por doação, tá? Não os por subrogados, mas os bens adquiridos na constância da união e a título oneroso se comunicam. Como se fosse uma comunhão parcial de bens no geral, tá? Essa é a separação obrigatória de bens por imposição da lei. Eu dou algumas dicas importantes aqui, tá? Para fazer até pacto antinupcial na separação obrigatória, tá? Isso tem tanto no curso de pós-graduação, tá? E também algumas
aulas que eu dei no YouTube, tá? Absoluta, separação total chamada absoluta de bens. Esta é por pacto extranupcial, artigo 1687. Esta não comunica nada. Os adquirientes, depois da realização, nada vai se comunicar. Fazendo um bom pacto nesse daí, realmente protege os bens da pessoa, tá? Claro que separação total absoluta durante o casamento. Se separarem, cada um fica com o seu, mas se morrer, o outro pode concorrer sim, tá? Se morrer é outra situação, é sucessão, não é meação. A questão dos regimes de bens dentro do casamento é meação, se tem ou não tem meação. Já se morrer é sucessão, é outra situação, vai obedecer à ordem de vocação hereditária do artigo 1829 do Código Civil, certo, pessoal? Bom, foi a última parte, então, né? Falamos aqui, conseguimos falar rapidamente, acho que passei um pouquinho aí, né? 10 minutos. Pessoal, obrigado mais uma vez e até a próxima, hein? Valeu, um abraço!